aquele cântico que fala assim, segura na mão de Deus e vai, né? Tá? Não se preocupe aí com os rumores. Vai adiante. Vai, toque em frente, não desista, né? Permaneça firme aí e aprenda junto com a gente aí a palavra do Senhor. Vamos lá, então, hoje nós estamos estudando, então, o pastor iniciou ontem, né? 1 Samuel. 1 Samuel, né? Então, uma rápida review aí, pastora, né? Falamos sobre a vida do casal, né? Isso, Ana a Eucana, Ana e Penina, a provocadora, né? Isso. E eu terminei falando a respeito de que peninas são necessárias e que talvez, se não fosse a Penina, talvez Ana nunca tivesse seus filhos, né? É verdade, né? Lembrando que Ana, né, tinha ali a sua decepção de não poder ter filhos, Deus então ouve a sua oração, né? Provavelmente foi Penina que empurrou Ana para o milagre dela. Veja como às vezes esses desafios, para não dizer problema, né? Eles têm os seus propósitos, né? Então às vezes você está reclamando do teu, né? Reclamando do teu problema, do teu desafio. Às vezes eles são colocados para impulsionar você, né? Para uma vitória maior, né? Vamos lá então? 1 Samuel, então, hoje, capítulo 2, pastor? Capítulo 2. Então, você que está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe conosco. Vamos lá, então. Então, Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Ok. Queridos, então é importante assim, porque o capítulo 1 nós vemos toda a história, né? E que encerra praticamente com um momento onde ela vai ao templo, ora, e daí a gente vê que Deus ouve ela. O capítulo 2 praticamente é só falando dessa oração, né? Da oração de Ana, retratando essa oração de Ana. Porque assim, você não tem... Uma oração de gratidão, né? Você não tem assim curiosidade, puxa, mas o que essa mulher orou? Que Deus... Porque ali no capítulo 1 fala que a boca dela só mexia, a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, né? Que ela tinha bebido vinho. Lá não fala do conteúdo da oração, é o capítulo 2 que vai falar do conteúdo. Então aqui é o conteúdo da oração. Então você que queria saber o que é que ela falava ali com a boca, é exatamente isso aqui, mostrando que ela estava contemplando, né? Ela estava contemplando aqui a grandeza de Deus. Ela começa, meu coração exulta, né? Ninguém é como o Senhor, tá? Então você começa assim, ela está agradecendo, ela está falando, né, com o Senhor, ok? Eu quero chamar a sua atenção no versos 9, porque no versos 9 ela fala assim: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Queridos, isso aqui é algo muito especial que nós precisamos compreender, tá? Às vezes a gente acha que o homem ele se prevalece, né, na sua força, né? E aqui está muito claro, ó, Deus ele vai guardar os pés de quem? Dos seus santos, tá? O que vai acontecer com os ímpios? Ele vai silenciá-los, né? Tá? Pois não é pela força que o homem prevalece. Então, sabemos que hoje, né, o mundo, né, ele se prevalece, né, pela sua força, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, né? Mas Deus ele tem já
determinado, né, o que vai fazer com essas pessoas. Então, tá aqui só para deixar aqui esse versos 9 aí grifado, aí, se você quiser grifar na tua Bíblia. E encerra o versos 11, então, falando que o pai, Eucana, tá aqui que ele faz, agora o Eucana ele vai levar, né, o Samuelzinho para Ramá, tá, onde ele vai começar, então, o ministério dele, servindo lá ao sacerdote Eli. Você veja assim que essa oração de gratidão de Ana, né, aqui ela revela algo muito interessante no versículo 5, né? Para aqueles que pensaram ali que ela entregou Samuel e ficou sem filhos, né? Você veja que o Senhor abriu a madre dela e ela diz ali, a que era estéril deu à luz 7 filhos, tá? Então aqui ela teve depois mais 6 filhos. Ela entrega Samuel para servir ali na casa de Eli. Então depois aqui está o dado aqui no versículo 5, onde fica registrado ela mesma contando, a que era estéril deu à luz 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Talvez aqui uma alusão a Penina, né? Talvez a Penina aqui ficou sem vigor, né? Porque ela tinha filhos, ficava ali perseguindo Ana com isso, ficava provocando Ana com isso. Então, de repente, ela também ficou sem vigor. Isso nós temos que cuidar, né? Às vezes, aquele que fica provocando, achando que tem, pode ficar sem, né? E glória a Deus, porque aqui era estéril. Então, aqui deu à luz 7 filhos. Ela ficou entregou Samuel para servir, mas ela teve mais 6 filhos para ficar com ela aqui. 7, número da perfeição. Olha que maravilha. Maravilha, né? Vamos lá, então? Daí diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escute se espalhando no meio do povo. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão interferir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Aqui então a gente vê que contando um pouquinho a história dessa família, né? Era uma família sacerdotal, disfuncional, era o que tinha para o momento. Nós temos que lembrar que eles estão vindo ali do período dos juízes, né? Samuel ainda foi o último juiz que se levantou em Israel, ainda que, né, eram uma família sacerdotal, ainda que estavam ali fazendo ofício sacerdotal, eles estavam vindo num período de total distanciamento, né, de Deus, da verdade. Então a gente vê aqui claramente isso, né, dentro da própria família do sacerdote Eli, né, com seus filhos, Ofni e Finéias,
A gente vê, inclusive, Deus, né, enviando um profeta, né, um homem para falar com ele. Né? A gente vai ver isso na sequência, né? Você vai ver isso claramente. Mas você vê ali o pecado dos filhos de Eli, tá? Que é descrito ali na palavra. Eles literalmente roubavam, né, das ofertas de sacrifício, sequer permitindo que as pessoas chegassem e oferecessem o sacrifício, e depois, sei lá, se eles quisessem comer das carnes, dos sacrifícios lá, né, eles sequer deixavam eles sacrificassem primeiro. Você viu que eles falavam assim... Enquanto a carne estava cozinhando, ele lixava o carne. Que os diáconos ali ainda pegavam a carne crua ainda, né, para levar para eles, né, com a gordura, né? Então faziam isso com todos os israelitas que iam a Siló. Você vê que o Eli fica sabendo, né, da devassidão dos filhos com as mulheres na porta do templo, né? E os filhos... Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aquela família, por exemplo, onde os pais, tá, veem os pecados dos filhos e não corrigem. Tá? E o que isso significa, pastor André? Né? Que nem muitos falam assim, mas não adianta, pastor, né? Não adianta falar, né? Não adianta falar. Aqui, na verdade, só para vocês entenderem como Deus vê isso. Na verdade, é que Deus vê isso aqui como se nós estivéssemos colocando os filhos acima de Deus. Quando a gente permite que os nossos filhos estejam fazendo uma coisa errada, né? Estando eles numa casa onde Deus é Deus, então é como se nós estivéssemos colocando eles acima de Deus. Então eles estão sendo mais Deus do que Deus. Deus não está reinando ali. Tá? Então eles estão sendo mais Deus. Eles estão reinando. Eles estão sendo Deus porque eles estão fazendo o que eles querem e não Deus está promovendo o que quer. Então aí Deus tem que mostrar que é Deus. Então agora você vai ver que Deus vai mandar um recadinho para Eli e uma sentença sobre esta casa e sobre essa família. E aqui serve para nós, pais, uma observação, pastora. Porque nós que amamos os nossos filhos e a nossa família, não queremos chorar depois, amargamente. Porque Deus manda a sentença quando os nossos filhos, tá, tomam o lugar dele na nossa vida e na família. Então eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler agora, porque vem uma parte onde Deus envia, né, uma pessoa. Versículo 12, né? É isso? A gente acabou de ler, né? Nós já lemos? Já lemos. Não, então nós já lemos. Na verdade, que foi onde justamente ele manda, então, o profeta... Não, desculpa, 12 não. O 27 agora, 27. O 27. Só fazendo aqui um adendo, gente, que versículo 22 diz que Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam. Ele sabia, né, pastor? Ele sabia de tudo que eles faziam. E aqui só uma correção, gente. Versículo 21 diz aqui que Ana, ele deu luz 3 filhos e 2 filhas, tá? Preciso fazer essa correção. Deu luz 3 filhos e 2 filhas, está isso no versículo 21, ok? Tá? Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Observe que Deus está enviando um profeta, um homem de Deus, para falar isso para o sacerdote. Por que você está honrando mais os seus filhos do que a mim? Deus não quer que honre mais o marido, a esposa do que a ele. Deus não quer que honre mais os filhos do que a ele. Mas eu não honro. Mas eu não amo mais os meus filhos do que a ele. Será? Quando você deixa eles fazerem o que eles querem, né? E você deixa de fazer o que Deus quer, você está honrando mais eles do que a Deus. Exatamente. Gente, isso aqui, ó. É sério, gente? Muito sério. É muito sério. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa.
Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Sabe o que Deus está falando, gente? Que além de Deus é mau, pastor? Não, mas Deus está falando assim que ele vai tirar do altar, tirar do ministério, tá? E que aqueles que ele não matar vai ficar vivo para trazer tristeza para a família. É o que Deus... E por que disso? Porque Deus é mau? Não, é porque nós fizemos disso que era herança de Deus para nós um Deus. Entendeu? No final das contas, a culpa é nossa. Por não ter... Porque veja bem, às vezes esses filhos não têm culpa, a culpa é nossa. Nossa, pais, que não soubemos entender o que Deus fez para nós. Deus nos deu para ser bênção, para ser um presente para nós, mas não para tornar eles Deus. Os nossos filhos Deus. E aqui também ele pode voltar numa promessa dele. Porque assim, ele é Deus, mas não se deixa escarnecer, porque ele é bem claro quando ele diz assim, ó, eu prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Mas olha que daí ele vai falar sobre Hófni e Finéias. Né? E o que acontecer a seus dois filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Sinal para quem? Para você. Para você. Para você entender que eu estou falando com você, pais. Os dois morrerão no mesmo dia. No mesmo dia. Não vai ser um dia e outro no outro dia. Não, os dois no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. E olha o detalhe. Ele está dizendo assim que ele vai levantar um sacerdote fiel, tá? Que vai agir de acordo com o meu coração. Deus está falando assim, e com o meu pensamento. Alguém fiel a mim. Alguém que me honre como Deus. Deus está falando, tá? E eu vou, edificarei firmemente a família dele, dessa pessoa. Um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração. Não é de acordo com o seu coração, né? Uhum. E ele vai ministrar perante o meu rei ungido, que naquela época seria, né, Saul, Davi. Hoje, quem que é o rei ungido? Jesus. Então está falando dos sacerdotes, que somos nós, cada família é um sacerdócio, tá? Daí o verso 33, então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata, um pedaço de pão, tá? Está falando assim da família dele, olha, o que sobrar da família de vocês, desse sacerdócio infiel, vai mendigar e vai pedir, pelo amor de Deus, me deixa voltar a servir, me deixa voltar a servir, me ponha em alguma função sacerdotal, deixa eu varrer a igreja, deixa eu fazer alguma coisa, tipo assim, eu me arrependo, me deixa, para quê? Para poder ter o que comer, olha só, para poder ter o que comer. Então, queridos, esse capítulo 2 aqui, né, que começa com a oração de Ana, e até aqui, queridos, quando você ouve vários teólogos falando a respeito disso, há várias ponderações, né? Há teólogos que falam que essa oração é uma oração posterior, que Ana faz de agradecimento após ter recebido ali o seu filho. Há teólogos que comentam que, que foi a oração que ela fez lá no templo. Por isso que eu falo, na verdade é que o texto não deixa claro isso. Não diz assim, e logo após o nascimento... Não, por isso que eu falo, quando você estuda muito e ouve vários teólogos, então você acaba, né, ouvindo o posicionamento de cada um, os comentários, são vários comentários, o próprio texto não deixa claro. Por isso que ela mesma, na oração, ela fala lá, mãe de 7 filhos, você não sabe se ela está falando dela mesma ou se ela está falando assim, de alguma outra mãe que ela conheceu, né? E depois, quando ela fala dela, ela fala assim que teve
três meninas e duas dois meninas. meninos. Você vai ver que lá no capítulo, acho que 3 ou 4, ela vai falar... 3 filhos e 2 filhas. Isso, ela vai falar e vai aumentar os filhos. Você vai ver. Vai ter um outro número. Você vai, então, mais pra frente a gente vai ver sobre isso. Bom, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. Daí você vê que o foco do capítulo, né, começa na oração, vai pra família. Em especial do sacerdote ali. Você fala assim, pastor, isso aqui então é um texto para pastores, para sacerdotes. Seria, se cada família não fosse um sacerdote. Se cada casa não fosse uma igreja. Se cada casa não fosse um sacerdócio. Né? Se cada pai e cada mãe não fosse as pessoas responsáveis por Deus, para cuidar, né, aí da herança de Deus. Porque os filhos são herança do Senhor. Não é nossa, é do Senhor. E o que o Senhor procura? Está bem claro ali, eu acho que o alvo está aqui no versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Então, assim, porque o nosso coração é enganoso. E os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, né, pastor? Então, assim, ele quer levantar um sacerdote fiel que age de acordo com o coração dele, com o pensamento dele. E ele diz, esse eu vou edificar firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu reino ungido. É esse que o Senhor vai fazer com que permaneça. Tá? Então isso é sério, gente. Isso é sério, porque assim, você sabendo o que está acontecendo dentro da sua casa, né, e não tomar uma atitude como sacerdote, né, que diz que ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é claro que e o que aconteceu? Seus 2 filhos, Hofni e Finéias, serão um sinal para você. Quer dizer, é para você o sinal. Aquilo que vai acontecer com seus filhos é para você. Porque é você que vai ser responsabilizado por aquilo que acontecer. É sério isso? E você quer que eu entenda uma coisa, gente? Às vezes a gente fala, puxa, Deus fez uma maldade, né? Matando aqueles 2. Eu vejo que talvez até Deus salvou esses 2 meninos, tirando da mão desse sacerdote infiel, para tentar falar com esse sacerdote infiel. Sabe, assim, eu não posso afirmar que Deus salvou esses Hofni e Finéias, mas eu entendo que Deus falou assim, eu vou tirar a vida desses seus filhos, porque com isso eu trago eles para mim, cuidar, tiro eles da mão de um sacerdócio infiel, e com isso tento ver se com essa retirada eu consigo falar com vocês, para que vocês aprendam a ser fiel. Você entende? Só para comentar rapidinho, irmãos, é tempo de nós tomarmos autoridade. Tempo de nós tomarmos autoridade, sabe, assim, eu tenho feito visitas, tenho ido a famílias, eu tenho feito coisas que eu nunca fiz, gente. Tá? E eu tenho ido em casas, tá? E eu tenho até, de certa forma, me arriscado, porque em algumas situações eu tenho, como um mero pastor, como uma pessoa mas que ama muito, eu amo muito as pessoas que Deus tem me dado para caminhar comigo. Em alguns casos eu tenho corrido até alguns riscos, né? E eu tenho desautorizado algumas pessoas que querem fazer algumas coisas. Eu falo, não, você não vai fazer não. Você não vai abandonar a sua família, você não vai abandonar a tua casa. Então, se você está pensando assim, a partir de hoje, você não se manda mais, você não vai fazer isso, sabe, assim, como se eu fosse alguma coisa importante na vida daquela pessoa, né? Mas assim, irmãos, talvez até um ato de desespero, pode até ser. Mas eu digo para você, né? Em alguns casos eu chego ao extremo. Eu digo assim, e se você não quiser me ouvir, você vai me tirar daqui no tapa. Mas eu não vou deixar você fazer isso errado, destruir sua casa, sua família, sua vida. Irmãos, é tempo de a gente fazer o possível e o impossível. Agora, se eu como pastor estou fazendo isso, irmãos, eu entro na casa de outra pessoa e tenho feito isso, podendo correr o risco de levar um tiro na cara, tá? Para não deixar as pessoas fazer as coisas erradas, você não vai fazer para os teus filhos? Na tua casa? Não. Gruda pelos cabelos, sobe a parede. Meu Deus, é a tua família. É a tua família. Que chamem de ruim, que achem que você... Chamem de chato, chamem de careta. Mas é a tua família. Sabe? Então, assim, eu não vou perder mais ninguém. Eu já falei para ele, algumas pessoas que eu tinha perdido antes e que Deus nos deu de volta, eu falei, uma vez eu já perdi vocês e agora eu não vou perder de novo, né? Então, agora, se quiser, então me dê na cara, porque eu não vou mais largar, entendeu, gente? Então, assim, vocês
briguem, sejam fortes, corajosos. É tempo de posicionamento, gente. Tomem autoridade no Tá? nome de Jesus. As pessoas não estão conseguindo pensar. Tudo isso que está acontecendo, essa questão de lockdown está mexendo com todo mundo. Né? As pessoas estão mexidas, emocionalmente mexidas. Tá? Então, assim, ontem estava um alvoroço nas redes sociais, no WhatsApp, eu mesmo fiquei até a tarde da noite conversando com muitas pessoas que estão angustiadas, que estão precisando. E eu tenho certeza que na sua casa não é diferente, porque vocês estão sentindo essa opressão, tudo isso que está acontecendo. Então, assim, vocês que têm ouvido a palavra, se espera de vocês mais, porque a quem mais é dado, mais é requerido. Como o pastor falou, esse exemplo, assim, é tempo de posicionamento. Porque às vezes a tua família está acostumada assim, a você não falar nada, a não fazer nada. Então, se está na hora de levar um choque, puxa, minha mãe nunca falou desse jeito, nunca. E às vezes aquele, puxa vida, um alerta. Nossa, é verdade, está na hora, está acontecendo realmente alguma coisa. Está na hora de eu pensar nisso que minha mãe, o meu pai falou sobre isso. Tá? Porque assim, ele estava vendo o que seus filhos estavam fazendo. Você veja que Samuel foi colocado ali desde pequeno, foi entregue nas mãos de Eli para ser ali crescendo, educado. Na casa de Deus. E ali nesses versículos, né? Ali fala aqui, ó, no versículo 26, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor, pelo povo. Então, às vezes, você consegue dar um bom conselho para uma amiga sua, fazer uma oração. Talvez ele estava fazendo um bom trabalho com Samuel. Com Samuel. E não estava fazendo com os filhos. Exatamente. Às vezes nós estamos fazendo um bom trabalho com os filhos com os dos outros. Na igreja, ensinando outros, e não estamos fazendo nos nossos. Mas às vezes você sabe que o seu filho... mas você não quer entristecer o coração do seu filho. Eu digo para você assim, a mensagem do evangelho é aquela que vem para entristecer você. Porque primeiro ela entristece para depois se transformar. Você entendeu? Aquela que te alegra, depois ela produz alegria. Mas primeiro ela te entristece, porque ela vem mexer com algumas coisas, ela vem te tirar do conforto. Você entendeu? Então assim, eu digo, mexa com o conforto dos teus filhos. Mexa com o conforto da tua casa, porque assim, você mexe para produzir uma transformação. Sabe? E, gente, é tempo disso. É desesperador a gente olhando de fora e você querendo ajudar. E eu digo, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui, gente. E ao contrário do que você imagina, né? E até um testemunho nosso, às vezes a gente tem recebido mensagens, né? Pastor, eu te amo. Pastor, obrigado. Né? Quando a gente pensa, agora eles vão meter a boca, né? Agora eles vão xingar. Agora parece até que era isso que eles queriam da gente. Quem sabe teu filho, tua filha não está esperando justamente... mas esse chacoalhão que o pastor deu, coisa assim... Mas ele já é casado. Drástico. Ele tem a casa dele. Não interessa. É teu filho. É tua filha. Não interessa. Né? Ele tem a vida dele. Não tem a vida dele coisa nenhuma. É teu filho. É tua filha. Tá? Então, e você é sacerdote fiel. Porque você é de Deus. Tá bom? Beijo no teu coração. É isso aí. Meu Deus, estamos tudo enlouquecendo em Jesus, né, gente? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. É hora de decidir, né? Quem é, quem não é. É verdade. Sabe? E são poucos que estão sobrando, gente. Tá? Quem não é, não vai aguentar. É verdade. Tá? É hora de decisão. Tô falando com você que está assistindo. Tem algumas pessoas aí, ó. É hora de você decidir se você é ou não é. Tá? Isso é sério. Você decide se você é ou não é, gente. Ou você vem com tudo, você entendeu? Ou você vai ficar, porque senão você não vai aguentar. É verdade. Vai aguentar emocionalmente, não vai aguentar. Lembra que assim, aquilo que eu não faço, você não faz, Deus vai fazer. Exatamente. E depois não adianta a gente ficar chorando. E é você que vai ser responsabilizado, tá? Está havendo uma dizimação, gente, tá? Não é só gente... Vai um dado aqui, tá? Não para te assustar, ok? Não são só pessoas que estão morrendo de Covid, não. Tem outras mortes acontecendo. Nós brincamos ainda ontem aqui. Falei assim, acho que está acontecendo um arrebatamento aos poucos, tá? Nós temos a família de amigos nossos aqui, que em 3 dias morreu 2 pessoas, família, em menos de 3 dias, tá? Tem pessoas que estão morrendo de outras doenças. Então, está havendo um certo arrebatamento de pessoas.
tá? Eu não sei qual que é o critério dos céus lá, mas assim, esteja você preparado. Nós não estamos aqui para te assustar, mas para deixar você preparado para tudo. Prepara a sua casa, prepara a sua vida, se você é ou se você não é. É hora de vir pro jogo. Faz tua parte. A tua parte não é se esconder nem correr para casa. A sua parte é fazer o que tem que ser feito. E se você precisa de ajuda, manda mensagem. Pastor, preciso de ajuda. Tamo aí.